Olá, meu nome é Diego Nunes, esse é o nosso devocional. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Se inscreva no canal, deixe o seu joinha, seu comentário e compartilhe essa mensagem. E ative o sininho para receber todas as notificações. Estamos no estudo sobre os 5 ministérios que compõem a igreja e hoje falaremos sobre o profeta. Vamos ler um texto aqui em Provérbios 29:18 para você entender a importância da ação do profeta na igreja. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Você percebe que Provérbios é um livro bem prático, então ele é praticamente autoexplicativo. A função do profeta é não deixar o povo se corromper. Então, quando um profeta ele traz uma profecia, ele traz ali uma exortação, um entendimento para o povo, é com o intuito de não deixar aquele povo se corromper. Qual que é o significado da palavra profeta? Profeta quer dizer boca de Deus ou porta-voz. Alguém que anseia em saber a vontade de Deus e a sua direção. Profetas são embaixadores de Deus na terra, eles não falam sobre suas vontades e preferências, e seus recados não podem ter interferências humanas. Nós vamos ver isso em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Aqui Samuel é enviado por Deus até a casa de Jessé, o belemita, porque ali o Senhor ele ungirá o próximo rei de Israel. Já que Saul havia desagradado ao Senhor, Saul estava sendo rejeitado por Deus e no lugar de Saul seria levantado um novo rei. E o Samuel foi. E o profeta, ele é um homem de Deus, mas ele não deixa de ser um homem passível a paixões humanas. E quando Samuel chega até a casa de Jessé, os primeiros filhos que se apresentam ali diante do profeta, esses filhos são filhos vistosos, são filhos altos, imponentes, e na cabeça de Samuel, a visão do rei que ele tinha era Saul, um homem grande, imponente. Então, ao avistar esse filho de Jessé, Abinadab, grande, forte, Samuel, ele olhou e falou: "Poxa, esse é o novo rei". Tudo bate, olha, o tamanho de Saul, o porte físico bonito, e aí o Senhor, ele vai consertar essa interferência humana, dizendo isso aqui para Samuel. 1 Samuel 16:7. Mas o Senhor disse a Samuel: Não julgue um homem pela sua aparência ou altura, pois não é este o escolhido. O Senhor não julga como julgam os homens. O homem vê a aparência exterior, mas o Senhor examina os pensamentos e as intenções do coração. Aqui temos um exemplo de que a ação do profeta não pode ser banhada de suas preferências. Caso ela seja banhada de suas preferências, o Senhor o avisará para que ele não caia no engano, como fez aqui com Samuel. Uma das maiores preocupações do profeta é discernir a voz de Deus. Para isso, sua vida de oração e consagração devem estar em dia. Profetas são usados para impedir que o povo ande em desordem. Então imagina, se ele falar dele mesmo, o povo vai andar em desordem e esse ministério do profeta será um verdadeiro fracasso. Então é necessário que ele tenha uma vida de oração, uma vida de consagração, porque nós sabemos que existem várias vozes. Tem a voz de Deus, tem a voz do diabo, tem a nossa própria voz, e o profeta, ele tem que saber discernir o que é exatamente a voz de Deus, para que o povo não ande em desordem. Ele precisa passar o recado limpo e um recado digno, um recado que realmente tenha vindo do céu para aquele povo. Olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Segui o amor
e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Paulo está aqui mandando uma carta para a igreja de Coríntios, e ele está aqui falando para a igreja sobre os dons espirituais. E aqui ele vai fazer até uma comparação sobre o dom de línguas e o dom da profecia. E ele vai aqui colocar o dom da profecia como um dom mais importante do que o dom de línguas, porque o dom de línguas é um dom que edifica a si mesmo. Porque quando você fala em línguas, você não está falando aos homens, mas você está falando a Deus. Mas ele está falando que quando a igreja ela profetiza, essa igreja ela faz três coisas aqui. Olha que interessante. Quando ele profetiza, ele diz assim, ó, mais o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Então, quando você tem um profeta na ação do culto, ele vai fazer, através da profecia, a edificação, a exortação e a consolação do corpo de Cristo. E aquele que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Então aqui o Paulo está alertando a igreja de Coríntios a respeito dos dons, como eu falei, e aí você vê a importância da profecia. Todo dom é usado para edificação, ou de si mesmo ou da igreja, mas o Paulo aqui está preocupado com a edificação do corpo. Por isso ele pede para que a igreja observe com carinho o dom da profecia. Os principais dons que acompanham um profeta são palavra de sabedoria, dom de línguas estranhas e palavra de conhecimento. Eu tenho certeza que um dia você já esteve diante de um profeta. E quando ele passou o recado de Deus para você, nunca mais você se esqueceu. Foi uma experiência incrível, uma experiência memorável, que com certeza vai te acompanhar até o último dia de sua vida aqui nessa terra. Ou talvez você foi escolhido pelo Senhor para o ministério de profeta. Lembre-se, oração, consagração e busque os melhores dons. Existem muitas pessoas necessitando, igrejas, povos necessitando da ação de um profeta, para que o caos seja tirado e ali se instale a vontade de Deus. Fique com o Senhor, fique com Jesus, fique com Deus e até o próximo devocional.